Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, escorpião. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Escorpianos, vocês passarão por um momento transformador, mas esse momento, ele não se refere com uma mudança em específico, isso é mais interno. Então é como se houvesse um sentimento que se transforma aqui. Esse sentimento, ele pode ir para um aspecto de romantismo, de benevolência, de realmente começar a tratar uma determinada situação com maior valor, como também pode ser que um sentimento se transforme, gerando ali um desapego, uma aceitação de deixar algo ir. Então, realmente a fala desse sentimento, né? Um sentimento em si se transformando. Mas também, escorpião, é uma energia que conecta você a alguém. Esse período para vocês vai ser um período que eu não diria que vai ser tão desafiador, mas em termos de sentimentos, é como se você tivesse que fazer uma formação ou até mesmo uma identificação daquilo que você quer ou daquilo que você pretende ali desenvolver com outro alguém. Porque parece que no seu entorno, conforme esse sentimento ele vai se transformando, o seu entorno ele vai começando a agregar determinados valores na sua vida, vai também trazer experiências que serão bastante relevantes, no sentido profissional, no sentido também em relação a conhecimento, em relação à intelectualidade. Só que escorpianos têm alguma conexão, né? É como se duas pessoas estivessem pensando em comunhão, duas pessoas se sentissem longe uma da outra. É interessante porque eu sinto muito uma questão de telepatia aqui, se podemos chamar dessa forma. É como se também tivesse um aspecto de unção escorpiano. Então, por mais que exista algo sendo um sentimento que transforma algo dentro de si, ou até mesmo a maneira como você se expressa, a maneira como você visualiza uma situação, né, a maneira como você se prepara para deixar uma situação, também liga você a alguém. Então parece assim que existem os mesmos princípios, o mesmo interesse, o mesmo desejo, a mesma vontade em estar em comunhão de alguma maneira. Com a energia complementar, escorpião, com a energia complementar, vai trazer junto a toda essa situação algo que vem da profundidade de cada um. Porque esse é um lugar, é um local onde todos podem parar, mas também todos podem recomeçar. Essa energia, né, vamos colocar assim, um aspecto de submundo, tá? Mas de uma maneira metafórica. Imagine que dentro de cada um existe ali algo que você anseia muito, o que você deseja muito, só que dentro de um
uma condição talvez moral por parte de outros, talvez por causa de uma sociedade, talvez por causa de um coletivo, né? Ou de um ambiente em si, ou de uma regra, ou de uma norma, algo nesse sentido, você não pudesse pôr esse desejo para fora ou não pudesse expressar o que você sente ou o que você pensa, porque você sabe que ali pode ocorrer alguma repressão, pode vir um não, pode haver um julgamento. Mas conforme você visualiza isso e você sente isso, você transforma algo em si. E no momento que você estiver transformando isso, você vai parar. Não é que a sua vida vai travar ou estagnar, você vai parar para poder recomeçar. Essa parada é mais que um tempo para observar o cenário, para observar os sinais que estão sendo dados em relação a uma situação, os sinais que uma pessoa está te dando no momento, para saber se é possível uma proximidade ou não aqui. Então, escorpianos, haverá aqui um recomeço, alguma coisa assim, que ficou parada por um tempo, né? Vamos colocar, às vezes você trancou sua faculdade. E isso ficou parado ali por um tempo, e você retoma os estudos. Você parou de ver uma pessoa, e agora essa pessoa retorna e parece que as coisas entre vocês intensificam. Você lá atrás tinha uma oportunidade de trabalho, mas por algum motivo, por alguma circunstância, você não conseguiu participar, você não foi chamado ou chamada. E aí volta novamente essa vaga. Só que, como existe um sentimento que foi transformado aqui, é você que dita as regras, escorpião. Se você vai dizer sim para esse recomeço, ou se você não tem o interesse em recomeçar e tem o interesse de seguir uma coisa mais inovadora, não tem nenhum pingo de desejo de tentar retomar algo, de fazer algo, você simplesmente vai encerrar isso de uma vez por todas. Então é você, escorpiano, escorpiana, que está ditando as regras aqui. Só que como eu tinha mencionado para vocês, né, que existe ali uma energia onde existe esse pensamento. Às vezes nada precisa ser dito, sabe? Você não precisa dizer nada para essa pessoa não precisa dizer nada para você. Parece que vocês se sentem. É algo especial. Para esse momento é algo especial, ok? O que está sendo desafiador para vocês em relação a esse período, escorpião? Fala sobre sentimentos, profundidade. Vamos dizer assim, existe uma mistura de sentimentos aqui. Pode haver muitas alterações em relação ao que você está pensando ou sentindo, por isso assim que esse tempo de parada que você está observando o cenário é o momento que você está transformando, porque tem tanta coisa vindo no seu pensamento, tem tanta coisa que você está sentindo, que você sabe que você precisa colocar algumas coisas em ordem. E existe uma sensibilidade também, e está sendo desafiador para você lidar com isso, com o que você está sentindo agora. Porque existe às vezes um medo de se eu estiver fazendo a coisa errada, se eu fracassar, e se eu colocar tudo a perder, também existe essa consciência. Mas tem algo que tá, assim, por mais que exista essa consciência, tem algo em você que ainda quer fazer, né? Que ainda acredita que vale a pena, mesmo com medo. E aí vocês podem, como tem a questão do desafio, vocês podem tanto estar lidando com alguém de Sagitário, né? Então pode ser assim que a pessoa que você esteja lidando aqui
É uma energia que te provoca algum sentimento e talvez seja desafiador para você lidar diretamente com essa pessoa ou concordar com algo que essa pessoa tem a dizer, mas tudo bem, sabe? Sem conflito. Aqui é apenas é, também ali uma observação. Não precisa chegar a um ponto de conflito. Mas em outros sentidos, se você, por exemplo, é uma pessoa de escorpião com lua em Sagitário, para você tá mais intenso essa questão de conexão com o outro. Tá mais intenso tudo que você tá sentindo. E, claro, o seu entorno ele também capta as coisas. O entorno ele também entende que existe alguma coisa em você ali. Só que para você pode ser que o desejo esteja falando mais alto. Tem algo que você está escondendo assim, dos demais, mas você tem de certa consciência assim, eu desejo muito isso, eu quero muito, mas não é o momento de agir agora, né? Ou, e claro, em outros sentidos, que é sempre importante dar todos os pontos, por mais que exista um lado seu que quer preservar algo, escorpião, existe um outro lado que está muito forte e que é o lado da liberdade aqui. Então, muitos aqui, talvez assim, como existe muito uma condição do que os outros podem vir a julgar caso eu reaja dessa forma, caso eu faça isso, pode ser que existe um sentido de liberdade nisso, e talvez o ambiente que você esteja, ou que você tem agora, não seja tão libertador, ou de alguma forma você não tem a liberdade para poder fazer isso porque você assumiu algum compromisso. Vamos seguir, escorpião, vamos entender essas energias. Bom, a energia de vocês começa com enganos, mas não é que exista alguma coisa te enganando, mas isso que você sente esse desejo em fazer, ou o que está agora chamando a sua atenção, pode possivelmente dentro de uma opinião alheia, não que a opinião, entendam isso, não é que a opinião dos outros importa, mas às vezes o ambiente que você frequenta, o que você resolveu se comprometer antes, seja um fator de responsabilidade sua que impeça você de fazer alguma coisa no momento. Eu vou colocar um exemplo, vou citar só para vocês entenderem. Eu estou desejando uma outra pessoa, mas eu sou uma pessoa comprometida. O meu compromisso é a minha responsabilidade. O meu compromisso é algo que eu preservo. Mas existe ali uma outra pessoa que está me chamando a atenção, que está me interessando, e eu sei que se eu fizer algo, eu vou estar sendo imprudente, eu posso estar me enganando ou até mesmo enganando alguém. Tá? Então, isso é um exemplo que eu tô citando aqui. Então, imagine só, existe algo que você tem um compromisso, mas tem alguma coisa ali te chamando a atenção e mexe com os seus desejos aqui. Ou ao menos, né, faz com que você se sinta importante, faz com que você sinta que você está fazendo alguma coisa que tem sentido. Só que não é interessante ali agir muito por impulso. Fala sobre comunicação, uma comunicação que vem de maneira direta. E essa comunicação, ela vem praticamente para te colocar de frente com esse desejo. Só que assim, escorpião, o que você tem que pensar nisso tudo? Não é se fulano ou ciclano vai pensar isso ou aquilo de você. Não, não é. Porque você acertando ou errando, as pessoas vão falar do mesmo jeito.
Mas o que você deve pensar com carinho aqui é em como você vai se sentir caso você resolva tomar essa atitude. É uma coisa que vai te fazer bem? É uma coisa que depois vai gerar um sentimento de culpa? É por isso que você está parada observando a situação. Porque o cenário em si, os sinais que você está tendo, vão ser certeiros para que você fale: não, eu vou fazer ou não vou fazer. Ou eu vou mudar isso que eu estou sentindo. Porque transformar o sentimento também é entender o quê? Eu não posso deixar o meu desejo ganhar da minha consciência, ganhar daquilo que eu acredito que é real, daquilo que eu valorizo, daquilo que eu priorizo, seja o que for. Então é algo que você tem que pensar, porque no final de contas, quem vai ficar com a consciência pesada ou não vai ser vocês, não vai ser os outros aqui. Existe assim, algo na vida de vocês que está tomando um rumo diferente, um sentido diferente. Então vocês vão perceber que nada vai permanecer como está no momento, né? Como está no momento. Vocês vão se dar conta de que algumas coisas elas vão começar a se movimentar. E nessa movimentação, o que seria essa movimentação? Às vezes você está ganhando mais dinheiro, você acabou de conseguir um trabalho, você acabou de voltar aos seus estudos. Lembra que eu falei que existia uma retomada ali? Você retomou alguma coisa aqui. E aí a vida tá seguindo o seu percurso. Só que aí existe essa parada, tá? Existe uma parada aqui. E essa parada é o momento que vai começar a acontecer as transformações de sentimento aqui. Aqui também pode ter um seguinte, escorpianos. Tem algo que você recebe, né? Então fala sobre algum retorno que você venha a ter. Pode ser um retorno financeiro, pode ser uma realização de patrimônio, né? Um patrimônio que você conquista, pode ser uma realização profissional. Então, assim, tem uma coisa muito boa acontecendo. Mas, assim, você sabe que se você ceder o seu desejo, talvez você acabe perdendo isso. Ou isso pode ser automaticamente tirado de você. Porque existe uma oportunidade, você está tendo sucesso nisso, só que existe aquilo que eu falei. Se eu seguir isso aqui que eu estou desejando e de repente eu perder tudo isso que eu construí, ou se eu tiver me deixando levar, e se não for tudo isso. E eu vejo assim que existe uma sensatez em querer agir de uma forma justa na situação. Tá? Existe assim, eu tenho uma intenção aqui de agir de uma maneira justa, só que tem muita ansiedade, tem muito pensamento, né? Como existe também uma outra pessoa, existe muito pensamento aqui também sendo emanado para vocês. Então, assim, é muito desafiador, porque ao mesmo tempo que você está tendo o senso e falando, não, eu vou ser justo ou justa, não vou fazer isso, eu vou manter as minhas responsabilidades, existe uma outra coisa, uma outra pessoa, alguma coisa nesse sentido, que está despertando coisas em você, mas coisas que estão lá no fundo, aquilo que você não mostra para ninguém, aquilo que você não desabafa com ninguém, aquilo que talvez ninguém nem tenha ideia de que você pensa ou sinta, mas de alguma maneira essa pessoa desperta isso, esse novo desejo desperta isso em vocês. Só que existe a consciência, né? Falando, não é a coisa certa a se fazer. E aí fica muito na fantasia, sabe? Vocês vão perceber que no início esse desejo ele vai ficar muito na fantasia, em como seria se acontecesse isso, em como seria se eu fosse naquele lugar, em como seria se tivesse essa conversa. Mas não há tanta, mas assim, não há tanta movimentação. Vocês ou alguém ou o desejo em si
parece que algo está nascendo ainda, sabe? Não é já algo concreto. O que eu quero dizer é assim, mesmo que você esteja retomando alguma coisa antiga, tá nascendo um sentimento em você em relação àquilo. Possivelmente era um sentimento que você não tinha antes. Então, sim, se formos falar sobre estudos, você estudava tal curso. Naquele momento, você não estava envolvido ou envolvida nisso. Você não tinha nenhum tipo de sentimento. Então, foi até por isso que você trancou ou parou. Só que agora, devido a coisas que você vivenciou, experiências que você teve, você percebeu que se gerou um sentimento por isso e agora você retoma isso. O que eu quero que vocês compreendam é que às vezes alguma coisa não funcionou lá atrás ou alguma coisa não se deu por desenvolvido porque ainda não havia um sentimento atribuído àquilo, só que agora o sentimento ele está nascendo. E essa é a questão. Você já está fantasiando alguma coisa, você já está pensando em como seria, mas existe um medo, porque existe uma responsabilidade aqui. Mas o sentimento ele está nascendo e você está esperando, né? Existe uma espera para que isso aconteça, para que isso dê certo de alguma forma. Se for uma outra pessoa, por exemplo, essa pessoa, ela estava tentando de alguma maneira mentir para si mesmo em relação ao que estava sentindo. De alguma forma, essa pessoa te viu, ou essa pessoa te olhou de uma maneira diferente, ou essa pessoa te encontrou em algum lugar. E agora essa pessoa fica muito pensativa, não consegue desviar o pensamento. Toda vez que vocês se veem, existe uma troca de olhares, existe um desejo de querer estar um com o outro, existe uma vontade, mas tudo está indo no pensamento e está nascendo um sentimento enquanto isso está acontecendo. Mas a pessoa em si sabe esperar o momento certo para se aproximar, ou sabe esperar o momento certo para tipo fazer um pedido, ou sabe esperar o momento certo para agir aqui. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. A energia de vocês, querendo ou não, é uma energia que está se destacando, né? Então, não importa onde você esteja, ou quem você considera mais atraente ou não, mais inteligente ou não, mas você está se destacando de alguma forma, talvez pela personalidade que você tem, né? Talvez até mesmo pelo conteúdo que você tem, pelo sentimento que você tem, pela maneira que você trata os demais. Tudo isso é equivalente. Só que tem alguma coisa que também é exaustiva aqui. Pode ser questões ligadas a manipulações ou algum comportamento que você considera desagradável por parte dos demais ou de alguém específico. Tem alguma coisa que está exaustiva, como se fosse cansativo viver isso dia após dia. Como se fosse cansativo ver essas coisas ou ter que lidar com essas coisas. Tem alguma coisa que fez vocês perderem um encanto aqui. E o que substituiu esse encanto foi possivelmente esse estresse ou essa exaustão aqui. E é por isso que agora existe alguma coisa que parece ser mais interessante. Né? Se for um trabalho, por exemplo, você às vezes perdeu o encanto pela sua profissão atual e tem uma outra que talvez seja trabalhar autônomo, você está saindo do CLT, está indo para o autônomo, só que existe um medo de deixar o que você pode considerar seguro para tentar começar um empreendimento novo. Só que é um começo, né? É uma vontade que você tinha, mas agora você tem mais recursos, talvez você tenha mais possibilidade de fazer isso acontecer, de desenvolver isso. Aqui também fala sobre discussões, tá? Tem alguma discussão, algum conflito
Parece assim que alguém. Na verdade, eu tenho duas questões, aí eu vou mencionar para vocês. Aqui tem uma discussão que vai acontecer. Essa discussão é com alguém do seu passado. Essa pessoa, ela pode estar com algum ciúmes ou alguém que você hoje tem atualmente pode estar brigando ou discutindo com vocês por causa de alguém do passado de vocês. Porque essa pessoa, ela quer que você seja mais firme, mais decidido ou mais decidida em relação ao retorno dessa pessoa. Tá? Então, às vezes, por ciúmes, essa pessoa discute com você, falando: você não vai bloquear essa pessoa, você não vai parar de falar com essa pessoa, alguma coisa nesse sentido. Para outros, existe ali um arrependimento de alguém do seu passado, depois de uma discussão que vocês tiveram. Então, possivelmente assim, você e essa pessoa discutiram, e não precisa ser um ex ou uma ex, pode ser alguém da sua família, pode representar um ex-marido ou uma ex-esposa, mas eu não vejo ex-namorado, por exemplo, tá? Mas pode ser alguém da sua família, pode ser uma amizade sua, alguma coisa nesse sentido. Existe um arrependimento que essa pessoa traz, essa pessoa ela não queria ter discutido com você. Naquele momento, sim, mas depois que passou, a poeira baixou, essa pessoa falou: nossa, não devia ter discutido com o escorpião. E agora? Agora eles estão lá no canto deles, estão quietos, não estão falando comigo, ou não estão vindo mais aqui. E aí vocês vão perceber que essa pessoa, ela vai ficar te provocando, escorpião, porque ela quer uma reação sua. Então, essa pessoa ela pode ficar te mandando mensagens, essa pessoa ela pode até ter atitudes, comportamentos até infantis para tentar gerar alguma reação em você. Nem que a sua reação seja raiva. Essa pessoa ela tá tentando provocar isso. Eu vejo vocês muito firmes, é como se vocês não estivessem cedendo. Aqui é aquela questão, né? Pisou na bola, acabou, não tem mais chance. Então você tá, alguns aqui estão mantendo essa certa resistência. Mas essa pessoa ela pode ser uma pessoa que desgaste também, porque a atitude dela é exaustiva, né? Acaba enchendo o seu saco ali de alguma forma, certo? Mas assim, o que tem que ser pensado assim, esse arrependimento aqui que eu vejo dessa pessoa, não é só pelo fato de ter discutido, mas ela perdeu algum tipo de mordomia junto com isso. Porque talvez se você não tivesse oferecendo nada, talvez esse arrependimento não tivesse batido. Mas agora essa pessoa ela perdeu alguns dos privilégios dela. E é por isso que essa pessoa vai tentar te provocar, chamar a atenção para tentar voltar a falar com você, para tentar voltar a sair com você, para tentar voltar para a tua vida de alguma forma. Tá? E fala muito sobre muitas provocações, às vezes provocações envolvendo outros familiares também, tá? E assim, escorpião, procurem realmente agir com uma certa inteligência emocional para vocês não acabarem ficando presos nas suas próprias emoções. Tá? Isso vai ser importante para vocês. De alguma forma, você está sendo levado ou levada para uma outra coisa diferente. Mesmo que você ainda siga nesse novo caminho, nesse recomeço, mantendo coisas anteriores, em alguns casos não será problema. Mas eu diria assim, como existe algo que está exaustivo e existe outra coisa que desperta a sua atenção, que faz com que você se sinta de alguma forma interessante, ou assim, parece que o que você não está tendo com quem deveria ter, há um cortejo fora. Ou, e assim, eu não me refiro só a uma pessoa, eu me refiro às vezes a um ambiente. Se você não está tendo alguma coisa num ambiente determinado, mas existe um cortejo lá fora que pode te oferecer alguma coisa boa, momentos, ganhos, mas veja como você vai se sentir com isso. A observação dos cenários, dos sinais, é importante para você ser assertivo ou assertiva.
Por mais que você tente fugir de uma conexão, vai ser difícil porque ambas as pessoas estão conectadas. O que você está fazendo para encontrar essa pessoa também está fazendo para te encontrar. Só que nenhum e nem o outro tem ideia disso, tá? Mas existe um sentimento que está nascendo aqui. E para onde esse sentimento vai te levar, ainda vamos saber. Porque ainda está muito no começo. Então é isso, Escorpião. Muito obrigada. Se cuidem e vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.